Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos falar então sobre conjunto dos números inteiros, tudo bem, pessoal? Esse aqui, né, dando continuidade, né, para quem está assistindo aí os vídeos anteriores, dando continuidade, tá, pessoal, ao estudo de conjuntos numéricos, certo? Pessoal, o símbolo que representa o conjunto dos números inteiros, tá, é esse Z aqui, tá, esse símbolo aqui, né, esse Z com essa barrinha aqui, certo, pessoal? Então, este aqui é o símbolo que vai representar para a gente o conjunto dos números inteiros, beleza? Tá, pessoal, quem são os números inteiros? Pessoal, os números inteiros, tá, pessoal, são todos os números negativos, tá, pessoal? Então, desde o menos infinito, tá? Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, tá, pessoal? O zero, tá, pessoal, tá bom? Que não é considerado um número negativo, tá? E nem positivo. E aí nós temos então os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito. Pessoal, então vejam, os números inteiros, eles são compostos pelos números negativos, tá, pessoal? Pelo zero, tá, pessoal? Pelo zero, que não é nem negativo e nem positivo, tá, pessoal? E os números positivos, beleza? Então esses são os números inteiros, tá, pessoal? Como é que surgiu, tá, pessoal, a ideia dos números inteiros? Bom, pessoal, nós tivemos aí, né, o primeiro conjunto, tá, que nós estudamos, foi o conjunto dos números naturais, e nós percebemos que ele surgiu da necessidade natural, né, de contar e quantificar as coisas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, né, até o mais infinito. Tá, com a evolução da sociedade, tá, pessoal, percebeu-se que os números naturais não eram mais suficientes para representar todas as situações que apareciam, né, na natureza ou nas próprias situações criadas pelo homem. Por exemplo, né, um fenômeno natural que a gente representa pelos números inteiros, tanto positivos quanto negativos, tá, pessoal? É a temperatura, né? A temperatura, tá, pessoal? A temperatura é um fenômeno, né, natural que a gente consegue representar tanto por valores inteiros positivos quanto valores inteiros negativos. Por exemplo, quando está muito frio, né, como por exemplo lá na Antártida, por exemplo, nós podemos dizer que a temperatura lá pode ser de menos 30 graus Celsius, por exemplo, certo? Ou lá no deserto do Saara, né, as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius positivos. Ou seja, então quer dizer que a temperatura é um fenômeno natural que pode ser representado por um valor negativo ou um valor positivo. E pode acontecer também da temperatura estar a 0 grau, né, que é um valor que não é positivo e não é negativo. Lembrando que o zero, tá, pessoal, ele vai fazer essa divisão entre os positivos e os negativos, ok? Um outro fenômeno, tá, pessoal, que a gente pode representar tanto por valores positivos quanto negativos, são as questões da dívida, tá? Dívida, né? Ou lá a questão do dinheiro, né? A quantidade de renda que você tem, né? Outro exemplo, tá, pessoal, que nós podemos representar com números inteiros, tá, tanto positivos quanto negativos, tá, pessoal, é a questão das relações financeiras, né? Quando eu falo aqui de matemática financeira, tá, pessoal? A matemática financeira, tá? Financeira, né? Financeira, muito bem. Como assim, professor? Olha, quando eu estou falando de matemática financeira, eu posso representar, por exemplo, aqui, ó, o mais 50 reais, por exemplo, que seria aqui um valor que você tem, certo? Agora, se você possui uma dívida de 50 reais, você pode representar isso como menos 50 reais, correto? Bom, com a evolução do comércio, né, pessoal, as pessoas perceberam que eles precisavam, né, de uma representação para aquilo que seria uma dívida, né? Então, se você deve 50 reais para alguém, como é que eu represento isso? Eu posso representar com um sinal de menos. Se você possui 50 reais, então eu posso representar isso com um sinal de mais. Então significa que os números negativos podem representar, então, né, se tratando da matemática financeira, né, de uma dívida, e os valores positivos podem representar ali, né, um valor que você possui, certo? Então, pessoal, os números positivos e negativos, eles têm várias aplicações, não somente essas duas, né, temperatura e também na matemática financeira, mas como qualquer outra situação em que seja possível representar, né, por números positivos e negativos, certo? Muito bem, pessoal. Dentro dessa ideia do conjunto dos números inteiros, tá, pessoal, existe um conjunto aqui que é bastante importante a gente
entender ele, que já foi comentado nos vídeos anteriores, é o Z asterisco. Pessoal, o que significa o Z asterisco? Significa que eu estou falando do conjunto dos números inteiros, excluindo-se o zero. Prestem atenção aqui, pessoal, que quando eu coloco aqui ó, Z asterisco, eu estou considerando todos os valores negativos e positivos e, obviamente, não tem o zero, certo? Outro conjunto também que a gente costuma representar no conjunto dos números inteiros, tá, pessoal? É o conjunto Z+, tá bom, pessoal? Galera, esse conjunto Z+, ele é chamado de não negativos, correto? Tá, e nós já vamos entender o porquê que eles são chamados de não negativos. Se nós olharmos aqui, tá, pessoal, para o conjunto Z+, observem que eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o mais infinito. Aí um aluno poderia falar assim, professor, mas esses valores não são todos positivos? Esses aqui são. Mas, se nós observarmos aqui, ó, esse conjunto também engloba o zero, né? Se esse conjunto tem o zero, e nós acabamos de comentar que o zero ele não é positivo e nem negativo, então eu não posso falar que esse conjunto seria, por exemplo, né, tratando aqui, observando esse Z+, eu não poderia dizer que esse aqui é o conjunto dos números positivos, não é isso? Eu não poderia dizer isso, somente por causa do zero, certo? Então esse zero aqui atrapalhou tudo. Bom, então como esses números aqui, né, eles não são negativos, e o zero também não é negativo, a gente chama esse conjunto de não negativos, ok? Tá, um outro conjunto que a gente tem aqui também, tá, pessoal, importante, é o Z-, né, de maneira análoga. O que é o Z-, pessoal? Eles são chamados de não positivos. Já vamos entender o que significa, então, esses não positivos, certo? Se eu tenho aqui o conjunto dos números não positivos, tá, pessoal? Observem que eu tenho aqui, então, ó, o menos 4, né? Ficou faltando aqui o sinalzinho de menos. Eu tenho aqui, então, o menos 4, tá? Ah, meu Deus. Bom, então nós temos aí o menos 4, certo? O menos 3, o menos 2, o menos 1, tá? Percebam, pessoal, que nós temos aqui do menos infinito, tá, pessoal? Vindo do menos infinito até o menos 1, certo? Bom, pessoal, se fossem só esses números, nós teríamos, então, tá, só valores negativos. Eu poderia falar assim, né, valores, né, inteiros negativos. Mas, somente por causa do zero aqui também, que nós sabemos que o zero não é um valor negativo, tá? Então eu tenho que falar assim, esses caras aqui, ó, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, eu sei que eles não são positivos. E o zero também, ele não é positivo. Então eu chamo esses números de não positivos, beleza? Tá, pessoal, eu sei que é meio confuso essa ideia, tá? Então é bom a gente lembrar disso, tá, pessoal? O que é o Z asterisco? O Z asterisco não confunde muito, é sem o zero. E o Z+, tá, pessoal? Lembra lá, o Z+ é não negativo. E o que é o Z-, tá, pessoal? O Z- aí, ó, são os não positivos, correto? Tá. Outra coisa importante, tá, pessoal, que parece meio banal, mas quando a gente estiver estudando intervalos reais, vai ser uma ideia muito importante, tá, pessoal? É a ideia de a gente entender a ordem, tá, em que esses números eles se relacionam na reta numérica. Como assim, professor? Não entendi. Vejam bem, pessoal. Se você observar bem aqui, eu tenho os números que estão dispostos numa reta numérica, certo? Observem que os números eles estão vindo aqui, ó, pessoal, lá do menos infinito e estão caminhando lá para o mais infinito, correto? Percebam, pessoal, que eu coloquei aqui uma seta indicativa da esquerda, tá, pessoal? Eu coloquei aqui uma seta indicativa da esquerda para a direita. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, pessoal? Pessoal, eu estou querendo dizer para vocês que os números, tá, pessoal, quando organizados nessa reta numérica, eles crescem da esquerda para a direita, tá, pessoal? Ou seja, quando a gente organiza os números, tá, pessoal, na reta numérica, esses números eles sempre vão crescer da esquerda para a direita, tá? Então vamos pensar aqui no seguinte, tá, pessoal? É uma pergunta banal que eu vou fazer aqui, mas é só para que vocês entendam a ideia. Quem é maior, o 0 ou 1? É óbvio que é o 1, né, professor? Muito bem, eu sei que 1 é maior do que o 0. Beleza. Tá. Quem é maior aqui, pessoal? O 1 ou o 2? Aí você me responde, professor, eu sei que o 2 é maior do que o 1. Tá, ok. Se você perguntar assim, professor, quem é maior? O 2 ou o 3? É claro, professor, que o 3 é maior que o 2. Agora percebam, pessoal, que todas essas perguntas que eu fiz para vocês, tá? Em todas essas perguntas que eu fiz para vocês, o número maior era sempre o carinha que estava mais à direita. Vocês observaram? O 1 é maior do que o 0, o 2 é maior do que o 1,
o 3 é maior do que o 2, ou seja, ele sempre se encontra mais à direita. O que isso significa, pessoal? Quando os números estão organizados numa reta numérica, tá, pessoal? O número que se encontra mais à direita, tá, pessoal, é sempre maior do que o número que se encontra mais à esquerda, certo? Essa é a ideia. Você poderia, então, também pensar o seguinte, tá, pessoal? Que qualquer número da esquerda é menor que qualquer número da direita. O 0 é menor do que o 1 é menor do que o 2 é menor do que o 3 e assim por diante. Só por que essa ideia é importante? Isso parece tão banal, né? É importante por causa dos números negativos. Tá. Pessoal, nós sabemos, por exemplo, que o 5 é maior do que o 3, não é isso? Já com os números negativos, tá, pessoal? Quem é maior? O menos 5 ou o menos 3, por exemplo, tá, pessoal? Esta lógica nos números negativos, ela se inverte, tá, pessoal? O 5, ele é menor do que o menos 3, justamente por causa dessa ideia que eu acabei de comentar com vocês. Olha só, pessoal, eu tenho aqui o menos 5, eu tenho aqui o menos 3. Percebam, pessoal, que o menos 5, ele encontra-se mais à esquerda, né, na reta numérica, do que o menos 3. Isso faz com que o menos 5, então, seja menor do que o menos 3. Se você pensar aqui, ó, quem é menor, pessoal? O menos 5 ou o menos 1? Como o menos 5 ele encontra-se mais à esquerda do que o menos 1 na reta numérica, isso significa que o menos 5, tá, pessoal? Que o menos 5 ele é menor do que o menos 1, certo? Então essa lógica nos números negativos, ela se inverte quando eu estou pensando, né, em relação aos números positivos, certo? Então isso é muito importante. Alguns professores diriam assim, né, para vocês. Basta observar na reta numérica qual é o número que está mais próximo do zero, certo? Pega aqui o zero como referência. Os números negativos que estão mais próximos do zero, eles são sempre maiores, né? Então vejam bem, quem é que está mais próximo do zero? O menos 5 ou o menos 3? O menos 3 está mais próximo do zero, mas é justamente porque ele está mais à direita. Por isso ele também é maior. Então qualquer uma das duas formas que vocês pensarem também, ela está correta, beleza? Muito bem, pessoal. Tá, essa ideia aqui então, ela é importante, essa relação de ordem, ela é muito importante, tá, pessoal? Principalmente quando vocês estiverem estudando, então, intervalos reais, tá? Quando a gente estiver falando sobre esse assunto, você entender que o número que encontra-se à esquerda é menor do que o número da direita, ou o contrário, o número da direita é maior do que o da esquerda, pessoal, isso é muito importante, beleza? Outra característica importante, tá, pessoal, em relação aos números inteiros, tá, pessoal, é a relação da simetria, é a existência da simetria, tá, pessoal? Isso, simetria em relação ao elemento zero, tá, em relação ao zero. Como assim, professor? Imagine aqui o zero, nós já sabemos que o zero é um carinha importante, é quem separa os números negativos dos números positivos, não é isso? E aí, pessoal, quando eu penso aqui, então, no zero, tá? Você pode observar que do lado direito do zero você tem o 1 positivo. E do lado esquerdo do zero você tem o 1 negativo, certo? Beleza. Observe então, pessoal, que o 1 é simétrico do menos 1, tá, pessoal? O que seria esse simétrico? Pessoal, a simetria é como se fosse um espelho, né? Só que você vê lá no espelho, você vê a sua imagem invertida, não é isso? Então o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos um 1 positivo, do outro lado nós temos um negativo. Se você prestar atenção aqui, pessoal, à direita do zero nós temos o 2 positivo. E à esquerda do zero nós temos o 2 negativo. Certo, pessoal? Beleza. Se você observar bem aqui, ó, à direita do zero nós temos o 3 positivo. E à esquerda do zero nós temos o 3 negativo. Pessoal, percebam então que para cada valor positivo eu possuo um simétrico em relação, tá, pessoal? Eu possuo um simétrico em relação ao zero, que é um valor negativo. E é óbvio que o contrário também acontece, tá, pessoal? Veja bem, você está aqui, ó, eu tenho menos 5, certo? E, obviamente, o menos 5 ele está à esquerda do zero. Então, quem é o simétrico do menos 5? É óbvio, né, que é o mais 5 que se encontra lá à direita do zero, correto, pessoal? Bom, além de serem chamados de simétricos, tá, pessoal? Esses números também podem ser chamados de opostos, tudo bem? Ah, professor, como assim? Bom, se eu perguntar para vocês quem é o oposto do 10, vocês vão falar assim, o 10 positivo.
Quem é o simétrico do menos 10? É o 10 positivo. Então, qualquer uma dessas duas linguagens é válida, tudo bem? Então, se eu disser assim, quem é o oposto do 7? É o menos 7. Quem é o simétrico do 7? É o menos 7. Tudo bem, pessoal? É só você pensar lá. Se você tem um valor positivo, o simétrico é o negativo. Se você tem um valor negativo, o simétrico, o oposto, tá, pessoal, é o valor positivo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, uma outra ideia interessante que a gente tem para falar a respeito dessa ideia de opostos e simétricos é o seguinte, tá? Imagine aqui essa situação, tá, pessoal? Olha, nós temos aqui, então, ó, organizados na reta numérica, né? Nós temos o 0, tá, pessoal? Nós temos aqui à direita o valor 2 e nós temos aqui à esquerda o valor menos 2, tá, pessoal? Bom, olha só, galera. Pessoal, a ideia do oposto também, ela vai representar para a gente, tá, uma coisa interessante, porque a distância do 0 até o 2 positivo, obviamente, tem que ser a mesma distância, tá, pessoal, do 0 até o 2 negativo. Ou seja, pessoal, a distância que existe daqui até aqui, certo, é a mesma distância daqui até aqui. Ou seja, são 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. Percebam agora, pessoal, que como eu estou falando de distância, esse valor aqui, ó, mesmo que ele esteja do lado esquerdo, né, não existem distâncias negativas. Por isso eu disse que são 2 unidades, e essas 2 unidades são essas mesmas 2 unidades aqui, e distâncias são sempre valores positivos, certo? Outra coisa importante que vocês têm que entender, tá, pessoal, é que todo número natural, ele também é um número inteiro, tá? Então, nesta situação aqui, é sempre importante a gente observar o seguinte, que o conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Olha só, que o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ou, se você preferir, você pode falar assim, ó, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Bom, pessoal, essa ideia é interessante porque, olha só, se nós pararmos aqui para observarmos quem é o conjunto dos números inteiros, opa, que símbolo horrível, né? Quem é o conjunto dos números inteiros? Nós sabemos aqui, pessoal, que o conjunto dos números inteiros ele vem lá do menos infinito, né, pessoal? Lá o menos 5, né, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e até o infinito, né, o mais infinito. Bom, pessoal, nós sabemos que tudo isso aqui representa o conjunto dos números naturais. Do 0 para o mais infinito, nós não temos o conjunto dos números naturais? Temos sim. Agora percebam, pessoal, que esses números aqui, ó, eles também fazem parte de quem? Eles também fazem parte do conjunto dos números inteiros, tá? Por esse motivo, pessoal, nós dizemos que o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ou, de uma outra forma, tá, pessoal? O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Pessoal, uma representação simbólica, gráfica para isso, tá, pessoal? A gente geralmente representa assim, olha. O conjunto dos números naturais, né, por essa bolinha aqui, a gente coloca ali o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, né? E a gente representa aqui o conjunto dos números inteiros, né, um conjunto maior, tá, pessoal? Contendo, então, ainda o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, certo? Ou seja, pessoal, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, correto? Agora é interessante a gente pensar, pessoal, que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito. Agora vamos pensar assim, o que é algo infinito? É algo muito grande, né? Algo, né, que não tem fim, assim, essa aquela coisa muito grande. Como é que uma coisa que não tem fim, que é muito grande, está dentro de uma outra coisa também, né? Que não tem lá, se é uma coisa que não tem fim, como é que ele pode caber dentro de outra coisa? Pessoal, essa ideia é uma ideia muito complexa, tá? Mas lembrem-se, tá, pessoal, que o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro dos conjuntos dos números inteiros. E ambos os conjuntos são conjuntos infinitos, não é isso? Então, pensa bem nessa ideia, tá? Que essa ideia, ela dá-se um pouco de bug na nossa cabeça, tá, pessoal? Quando eu penso que uma coisa infinita está contida dentro de outra coisa infinita, né? Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, beleza?